todos. É com muita alegria que nós participamos dessa grande equipe de pessoas profissionais envolvidas dentro do campo da dependência química, neste nosso primeiro fórum, nosso primeiro congresso de dependência química. Meu nome é Maria Heloísa Bernardo, eu já trabalho há 30 anos dentro do campo da dependência química de uma forma integral. Trabalho há muito tempo com recuperação da dependência, da codependência, agora mais envolvida em aspectos de prevenção e assessoria a empresas nacionais, multinacionais na implantação de programas de atenção integral dentro do campo de saúde mental e dentro do campo da dependência química. Nós vamos iniciar então falando sobre sexualidade e dependência química, iniciando com os aspectos genéricos da sexualidade, lembrando que sexualidade é um termo com significado diferente a partir de aspectos particulares ou questões específicas e dependendo muito do campo do saber onde nós estamos lidando, equacionando. Aqui no caso, nós vamos falar sobre dependência química e para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla sobre a sexualidade, nós devemos nos reportar a Freud, que faz as primeiras definições de sexualidade e lembrando que a sexualidade ela se manifesta com o nascimento e que Freud faz uma diferenciação entre genitalidade e sexualidade, onde genitalidade é caracterizada como a questão biológica, o ato sexual em si, as partes sexuais, e que sexualidade ou libido é uma energia motriz, ela produz um registro psíquico e envolve toda a questão dos afetos e dos desejos, e que a vida sexual tem a ver com prazer em diversas zonas do corpo e que está a serviço e em função da reprodução humana. E que nem sempre essas duas funções elas coincidem. Lembrando também que a sexualidade é um aspecto importantíssimo dentro da nossa vida como seres humanos. E para que a gente possa então fazer a ponte com as questões da dependência química, convém nós pensarmos um pouquinho sobre a resposta sexual humana, que na verdade a resposta do sexo, da sexualidade, é um processo psicossomático, envolve as questões psíquicas e as questões do nosso corpo físico. E as respostas sexuais, portanto, elas são masculinas e femininas e elas são muito parecidas e elas podem ser classificadas em 3 etapas, sendo que a primeira etapa é o desejo, a segunda etapa a excitação, a terceira etapa o orgasmo e que não existe uma norma estabelecida sobre como a pessoa sente o desejo sexual, né? Os fatores eles podem estar influenciados pelas questões hormonais, pelas condições físicas, o estado emocional da pessoa, o uso de substâncias psicoativas como álcool e droga e também a presença de um parceiro adequado ou inadequado. Também que situações de estresse ou de crise faz com que o corpo se autoproteja e muitas vezes neutraliza o desejo sexual por algum tempo, inclusive com queda do nível de hormônio. É importante lembrarmos que quanto a desejo sexual não existem normas, né? E poucas são as diferenças entre homens e mulheres em termos das suas necessidades básicas. Lembrando também que a pesquisa demonstra que interesse sexual masculino chega ao clímax por volta dos 20 anos, enquanto que nas mulheres por volta dos 30 anos. Isso demonstra que existe uma disparidade em termos de faixa cronológica. Então, falando da questão da excitação sexual, é importante lembrar que é um processo de vasocongestão, ou seja, quando a pessoa se excita, existe um aumento do volume sanguíneo nos tecidos. No caso do homem, produz então a ereção no pênis. E no caso das mulheres, esse volume sanguíneo dá um entumecimento tanto na vagina quanto no clítoris. E para que os parceiros atinjam a fase da excitação,
existe a necessidade de que partes do sistema nervoso possam ser desligados e que outras partes possam ser ligadas, vamos dizer assim. Importante também que um estado de calma e confiança e uma habilidade da pessoa se abandonar, da pessoa relaxar, parecem também ser necessários para que se possa atingir essa fase da excitação. A terceira fase que nós estamos aqui definindo agora, o orgasmo, ele é alcançado com a contínua estimulação e então com essa contínua estimulação se chega ao orgasmo. E existe um período refratário durante o qual essa estimulação pode não funcionar, sendo que esse período ele varia de poucos minutos a muitas horas, conforme a idade e a condição física da pessoa. Podem ocorrer problemas durante essas 3 etapas, né? Nas mulheres, o que se percebe é que elas são mais vulneráveis nas fases do desejo e do orgasmo. E não ter orgasmos para mulheres costuma ser o problema mais comum, enquanto que para os homens os problemas ocorrem mais na fase da excitação e do orgasmo. E sabemos que orgasmos muito rápidos, eles são chamados de ejaculação precoce, enquanto que a incapacidade de ter ou de manter a ereção se chama, é denominada como impotência. E ambos podem ter problemas ocasionalmente ou temporariamente. Com relação à sexualidade, muito importante é um entendimento amplo. Por exemplo, a sexualidade não significa somente sexo ou funções reprodutoras. Para a sexualidade existe um conceito mais amplo e a sexualidade, enquanto terminologia, está relacionado com desejo, amor, prazer, vida e alegria. E o fato de nascermos com um pênis ou com uma vagina não nos dá necessariamente uma idade sexual, masculina ou feminina. Na verdade, a sexualidade é um processo a ser construído durante toda a nossa evolução. E a construção da sexualidade, ela evolui a partir de uma identidade sexual que vai depender das representações que vêm do nosso convívio social, das relações que a criança desenvolve com os pais e com todas as identificações que são decorrentes disso, né? E às vezes a identidade sexual ela não corresponde ao sexo biológico e ela tende a tomar diferentes formas ou evoluir de uma forma específica ou muito particular no decorrer da vida da pessoa. É sabido, por exemplo, que crianças pequenas, elas sentem prazer físico em serem manipuladas, em sugar, em lamber, ou mesmo quando elas próprias tocam seus genitais, mostrando que a sexualidade evolui desde que o bebê nasce. É sabido também que, com relação ao prazer, e entendendo dentro de uma faixa, de uma evolução cronológica, na adolescência existe o predomínio da zona genital. E o prazer ele é obtido através da união genital com a outra pessoa, enquanto que no adulto ela evolui a partir dos impulsos infantis, através, por exemplo, dos atos de beijar, de olhar, de tocar, e elas continuam a fazer parte da atividade sexual como prazeres preliminares na relação genital adulta. E é possível também gratificar a sexualidade de outras maneiras, além da relação sexual. 2 exemplos importantes são o deslocamento e a sublimação, que na verdade eles são processos inconscientes. Então, com relação ao deslocamento, o que ocorre é um desejo, um sentimento que não pode ser gratificado. E quando isso acontece, ele é deslocado para outro objeto ou para outra situação, como por exemplo, um impulso sexual em relação a uma pessoa proibida, ela poderá ser deslocada para uma outra pessoa não proibida, por exemplo. E a sublimação? O que é a sublimação? É um impulso que é dirigido para uma finalidade não sexual, visando objetos socialmente valorizados.
Curiosidade sexual, por exemplo, poderá ser sublimada em curiosidade intelectual. Outras formas de sublimação da sexualidade podem ocorrer pelas vias do trabalho, pelas vias da amizade, das manifestações artísticas e tantas outras, né? E importante relembrar, então, que tanto deslocamento quanto sublimação são processos subconscientes ou inconscientes. Vejo que também é importante a gente falar alguma coisa, mesmo que seja en passant, sobre a homossexualidade. Quando se julgava que só havia um jeito de se exercer a sexualidade, a homossexualidade era considerada uma perversão ou um desvio. Atualmente, sabe-se que a identidade sexual é construída psiquicamente e que a homossexualidade passou a não ser mais classificada como uma patologia ou uma psicopatologia. E hoje a prática clínica nos mostra que existem pessoas homossexuais e casais homossexuais tão criativos ou tão destrutivos quanto os casais heterossexuais. Temos também que às vezes a sexualidade do indivíduo está abafada, ou está reprimida, ou está exacerbada, ou ainda pode estar descontrolada. Então, essa sexualidade é uma sexualidade que se expressa de uma forma diferente. E para quem faz manejo técnico, manejo clínico, é importante que se procure o significado além das aparências. Às vezes, um comportamento exibicionista, ele representa um pedido para ser notado, um pedido para ser amado, um pedido para ser apreciado. E outras vezes existe realmente uma patologia da sexualidade, e quando existe uma patologia, então ela precisa ser tratada de qualquer forma. Agora, adentrando um pouquinho mais sobre as questões que envolvem a relação entre sexualidade e o uso, abuso, mas particularmente dependência de substâncias psicoativas, eu gostaria de trazer, de explicitar alguns mitos sobre a questão de drogas e sexualidade. Problemas entre sexualidade e a progressão da síndrome da dependência química podem ocorrer porque dependentes tiveram pouca ou nenhuma experiência sexual quando sóbrios. E a ideia de sexo sem drogas pode parecer, particularmente durante o processo de recuperação, algo extremamente assustador. Então, veja bem, na fase do desejo sexual, as drogas diminuem o medo e a culpa e criam a ilusão de que o desejo sexual aumenta. Observem que eu falei ilusão. Estimulantes como, por exemplo, anfetaminas, cocaína, eles aumentam as respostas, o que pode parecer um aumento do desejo, outra ilusão. No caso de mulheres que têm problemas com desejo ou excitação, e homens com problemas na ereção podem achar que as drogas ajudam nesse processo. Algumas pessoas relatam que injeções de cocaína levam a ereções espontâneas e orgasmos quase imediatos. E homens que tiveram dificuldades em controlar a ejaculação, assim como mulheres que têm dificuldade de se soltar, de relaxar, para experimentar o orgasmo, consideram, se iludem achando que as drogas podem ajudar. Todo esse processo de progressão da dependência química e os aspectos delicados relacionados à sexualidade podem levar a consequências extremamente danosas nessa inter-relação entre a progressividade do uso de substâncias psicoativas, álcool e droga e a sexualidade. Gostaria de citar que no estágio intermediário e final da progressividade da síndrome da dependência química, quando já ocorrem danos ao cérebro e ao sistema nervoso central,
E também aos órgãos internos, a primeira resposta sexual ela será impedida e nessa progressividade ela pode ser também destruída. Depressão frequente e problemas de relacionamento interpessoal devido à progressividade da doença vão impedir o desejo sexual em um nível emocional. Algumas drogas, especialmente o álcool, eles afetam o nível do hormônio andrógeno de uma forma extremamente prejudicial. Com a diminuição desse hormônio, ocorrem reduções nas sensações sexuais. E no estágio final do alcoolismo, alguns homens experimentam degeneração dos testículos, impotência e o desenvolvimento de características sexuais secundárias, como, por exemplo, o aumento dos seios, o que interfere enormemente no bom desenvolvimento ou numa adequada sexualidade. Dependentes químicos, eles são considerados pelos seus parceiros como indesejáveis, né? A prática também nos mostra isso. E as pesquisas confirmam que parceiros de dependentes químicos os consideram repulsivos ou abusivos devido ao uso de droga e todas as consequências que estão relacionadas com esta progressividade. Substâncias psicoativas afetam a fase da excitação, cedam ou diminuem as reações do sistema nervoso necessárias para a ereção no homem e para a lubrificação na mulher. E as drogas depressoras como álcool, tranquilizantes, narcóticos, eles também cedam as respostas sexuais. Estimulantes colocam uma tensão tão alta no sistema nervoso central que mais uma vez a resposta sexual se perde. E sabe-se que o uso pesado de estimulantes a médio e longo prazo leva sempre ao fracasso sexual. A perda da capacidade de excitação leva à baixa autoestima e à depressão, o que de volta diminui o desejo sexual. Na fase do orgasmo pode também ser entorpecida ou mesmo eliminada pelo progressivo uso de álcool, drogas e outras substâncias psicoativas. Algumas pesquisas mostram que cerca de 40% dos homens relatam atraso no orgasmo devido ao uso de substâncias psicoativas. E quando a gente faz manejo de tratamento, de recuperação, se observa que isso cai bastante durante a recuperação. Essa incidência, essa prevalência cai bastante, demonstrando que recuperação é eficaz também na recuperação da sexualidade do indivíduo. Com relação às mulheres estudadas, a pesquisa mostra que 80% delas relatam problemas com o orgasmo durante o uso e 20% ainda continuam tendo problemas na recuperação. E as drogas, na verdade, elas são uma faca de dois gumes, né? Elas tanto podem ajudar quanto prejudicar na resposta sexual, dependendo de como evolui esse uso, abuso, até chegar à dependência das substâncias psicoativas. Outras consequências danosas envolvem, por exemplo, que o abuso e a dependência das substâncias, ela poderá destruir a habilidade de apreciar e pode provocar alterações na sexualidade do indivíduo. Isso já é líquido, isso já é certo nos estudos que se faz na correlação entre a evolução da dependência química e as questões de uma sexualidade saudável. Vamos falar um pouquinho sobre a recuperação e alguns relatos de dificuldades antes e durante o processo de recuperação. Algumas pesquisas importantes, elas apontam para o seguinte: de 3 em 4 homens apresentam dificuldades sexuais ou envolvendo a esfera da sexualidade antes da recuperação. E 9 entre cada 10 mulheres também relatam essa dificuldade.
quando a pessoa entra num processo de recuperação, metade dos homens e menos da metade das mulheres continuam a ter problemas, o que significa que existe a necessidade de fazer um manejo, de se desenvolver estratégias específicas dentro da esfera da sexualidade. E quais são os problemas mais comuns relatados por estes dependentes em processo de recuperação? Os mais comuns: ejaculação precoce, impotência, perda do desejo e falta de orgasmo, o que afeta sobremaneira o processo de recuperação, já que sexualidade é uma esfera extremamente importante na vida de todos os seres humanos, particularmente no caso dos dependentes químicos, que durante o processo de recuperação se encontram mais sensíveis, tanto do ponto de vista físico, psíquico, emocional e no sistema de valores de cada um. A maioria desses problemas ele começa a melhorar durante o processo de recuperação e assim a experiência mostra o seguinte, que pessoas com histórias sexuais complicadas antes de desenvolverem a dependência geralmente melhoram na recuperação, ou seja, pessoas que não tiveram grandes traumas, pessoas que tiveram a evolução da sexualidade de uma forma mais harmônica, mais tranquila. Enquanto que aqueles que tiveram graves traumas sexuais antes de iniciarem a progressividade da doença, apresentam maiores problemas na sua recuperação. Portanto, quanto maiores os traumas dentro da esfera sexual, maiores os impedimentos, maiores as dificuldades na recuperação. Quanto menos traumas ou dificuldades na esfera sexual, melhores são os prognósticos de recuperação. Ainda dentro dessa questão de que experiências traumáticas podem levar a problemas sexuais mais graves, quais são os principais problemas que são detectados em pacientes em processo de recuperação de dependência química? Por exemplo, ser violentado, molestado ou importunado sexualmente por um membro da família ou por um estranho. Isso gera graves traumas no processo de recuperação de qualquer pessoa, mas particularmente naqueles que desenvolvem a síndrome da dependência química. Uma outra coisa é ser forçado a praticar atos sexuais repetidos, como esses que nós descrevemos acima. Um outro fator importante que dificulta é vergonha e culpa excessiva sobre sexo e a imagem do corpo devido à religião. Isso cria barreiras, isso cria impedimentos no processo de recuperação. E maturidade física atrasada ou adiantada, particularmente entre mulheres, né? Isso também gera dificuldades na natureza do desenvolvimento sexual e no caso da recuperação. E também uma atmosfera de medo, uma atmosfera de peso, repressão ou preocupação envolvendo o tema sexo e sexualidade durante a vida, o desenvolvimento, a evolução natural do desenvolvimento humano. Com relação à vitimização e dependência química, as pesquisas também trazem informações importantes, como, por exemplo, pessoas portadoras da síndrome de dependência química, elas relatam história de vitimização no passado em torno de 10% entre homens e 40% entre mulheres, mostrando então que daquelas pessoas em processo de recuperação da dependência química, 10% de todos os homens e 40% de todas as mulheres relatam vitimização ou na infância ou na adolescência, né? E assim, essas pesquisas apontam a necessidade de uma sensibilidade de todos aqueles que fazem manejo
de tratamento de recuperação em dependência química, no sentido de ajudar a vítima a lembrar, a atualizar o abuso e a lidar com os sentimentos poderosos que eclodem na recuperação da dependência química, e que nesse caso, ou nesses casos, existe a necessidade de manejo terapêutico através de um terapeuta experiente e sensível para poder lidar com os traumas, com as explosões emocionais que surgem no processo de recuperação quando a pessoa relembra os traumas, as situações difíceis do passado. E esses traumas, eles realmente precisam ser tratados, eles precisam ser equacionados, porque as vítimas, elas têm uma tendência muito grande de autocensura, sentimentos de culpa. E a maior parte das vezes se observa que essas vítimas, elas não aprenderam a se cuidar ou elas não aprenderam a se defender. E muitas vezes isso vai perpetuando esse ciclo de repetição. Um outro aspecto relacionado com recuperação e recaída dentro do processo de evolução da recuperação na dependência química aponta o seguinte: com relação às recaídas, existe uma dificuldade de relacionamento muito grande para todos aqueles que mergulham no processo de recuperação, né? Então, pessoas em recuperação, elas devem saber, e nós, os terapeutas, devemos orientá-las, que existe a tendência e que elas podem usar o sexo da mesma maneira como usam ou usavam as substâncias psicoativas, onde o apogeu sexual ele se torna uma substituição ao apogeu do uso de substâncias psicoativas, né? Então, essa correlação nós terapeutas precisamos compreender e ensinar aos dependentes químicos, porque é muito comum uma substituição de dependência ou a eclosão de dependências, de comportamentos compulsivos ao mesmo tempo em que evolui a recuperação. Que é, na verdade, a troca da dependência. Falando sobre relacionamentos naturais, importante lembrar o seguinte, que graves danos são causados pela síndrome da dependência química, mesmo em bons relacionamentos, né? Mesmo quando os relacionamentos estão relativamente equacionados, né? E no processo de recuperação, aquela pessoa preocupada por gratidão e alívio, aqui no caso os codependentes, preocupados com a recuperação e preocupados por gratidão, né, pelo outro ter parado de usar, pode reprimir velhas mágoas e feridas numa tentativa bem intencionada de manter a paz. Deixe-me explicar melhor. A relação entre dependência e codependência, lembrando que já foi abordado ou será abordado no nosso congresso, a questão da codependência, existe uma relação simbiótica entre o dependente e o codependente, onde o codependente ele tem a ilusão de que pode controlar a vida do dependente. E no processo de progressividade da codependência, muitas vezes quando aquele que é o dependente entra num processo de recuperação, o codependente, não querendo criar atrito ou conflito na evolução da recuperação e do relacionamento, ele pode reprimir aquelas mágoas, aqueles ressentimentos do passado, que na verdade produziram grandes feridas emocionais, né? E, na verdade, essa é uma atitude bem intencionada de manter a paz durante o processo de recuperação. Porém, isso pode gerar uma atmosfera de tensão não resolvida, que não permite que o relacionamento interpessoal melhore ou evolua. E
se isso puder ser levado por uma atmosfera de apoio, de compreensão da evolução das duas síndromes e do processo de recuperação, esse aprendizado recíproco, que é obtido através de informações sobre a progressividade da doença e do processo de recuperação, onde as pessoas tenham abertura para se interrelacionarem, quebrando as barreiras de comunicação, se isso puder se dar do ponto de vista do acompanhamento terapêutico ou da evolução do processo de recuperação, pode-se evitar, então, dolorosas explosões que com certeza acontecerão mais tarde. Um outro aspecto importante a ser abordado dentro da questão da recuperação da dependência química com foco na sexualidade é a questão da barreira da infidelidade, né? A prática clínica e as pesquisas demonstram que metade das mulheres e 3/4 dos homens foram infiéis durante a evolução da síndrome da dependência química. E que dependentes ativos, eles desenvolvem uma tendência à promiscuidade. Então, por que isso ocorre? Devido à quebra da barreira da inibição e à falta de habilidade em lidar com o seu sistema de valores durante a progressão da síndrome da dependência química. Então, quando se fala de manejo terapêutico durante a recuperação, existe um erro que é muito comum entre quem faz manejo de recuperação. Esse erro envolve confessar logo no início da recuperação esses desvios que ocorreram durante a progressividade da doença para que o dependente possa se livrar da culpa. E na maioria das vezes, o que ocorre é que geralmente o parceiro não está preparado ainda para lidar com essa situação. Então, é necessário que haja muito cuidado durante a recuperação nesse processo que envolve a sexualidade dentro dos aspectos da infidelidade conjugal. E ainda falando sobre recuperação, quais são as principais indicações para o pós-tratamento envolvendo também a área da sexualidade, né? E existe a necessidade, provavelmente na maior parte das vezes, de um encaminhamento para avaliação clínica, né? Porque às vezes existem problemas e dificuldades de natureza sexual, onde envolve algum tipo de enfermidade de natureza física. Então existe a necessidade desse encaminhamento. Também a necessidade de psicoterapia, de recuperação e motivação. Por quê? Porque é nesse momento da recuperação que os dependentes estão mais sensibilizados e abertos para falarem sobre sentimentos e emoções. Então é um bom momento para encaminhar para a psicoterapia, particularmente quando a pessoa teve traumas envolvendo aspectos sexuais durante a sua infância, durante a sua adolescência ou em algum período importante da vida. E às vezes problemas sexuais têm pouco ou nada a ver com outras áreas do relacionamento, mas existe a necessidade de se dar uma atenção nessa área durante o processo de recuperação. E é possível que as pessoas resolvam seus problemas pessoais, problemas de relacionamento, mas continuem a ter outros problemas envolvendo o campo da sexualidade. Então, esses cuidados durante a recuperação de encaminhar para avaliação clínica, para psicoterapia quando existem fortes traumas, é uma conduta extremamente importante na recuperação da dependência química. Importante também nós abordarmos a questão da homossexualidade e dependência química, lembrando que tendências sexuais nada tem a ver com a evolução da dependência química, ou seja, homossexuais e heterossexuais tendem a apresentar a mesma porcentagem de se tornarem dependentes, independente da opção sexual.
E também lembrando que existem grupos especiais em Alcoólicos Anônimos ou em outros grupos de ajuda que oferecem condições adequadas para o início da recuperação, ou seja, grupo de iguais, onde a pessoa possa falar dos seus problemas, da evolução e da recuperação com grupos de iguais, mas se aconselha ou se sugere que eles participem, além desses grupos específicos, os grupos habituais e outros grupos, tanto de alcoólicos anônimos quanto grupos de ajuda que não tenham somente a orientação, o foco na homossexualidade, ou seja, a integração em todos os campos. Com relação à recuperação também, ainda falando sobre recuperação da dependência química envolvendo a questão da sexualidade, algo muito importante de mencionar é a questão do soltar-se, a questão do relaxar. Então, assim, é sabido que por condicionamento masculino, o homem ele tem uma tendência a manter a dor emocional escondida, e nunca pedir ajuda, ou dificilmente pedir ajuda. E o condicionamento social de que homem precisa ter força, de que homem é forte. Então, o sentimento que emerge durante a recuperação é um sentimento de raiva. O principal sentimento é a raiva, né? E quando se trabalha com a recuperação, particularmente dentro da esfera da sexualidade, existe a necessidade do homem desenvolver sentimentos mais ternos, né? Como, por exemplo, sentir e expressar dor, expressar medo e expressar principalmente autocompaixão, autoamor, né? Homens precisam aprender a compartilhar esses sentimentos com outros homens, né? Esse partilhar, essa identificação com outros homens tende a resultar numa quebra da sua dependência com relação a mulheres, né? E os ajuda a se tornar pessoas íntegras, pessoas inteiras, né? E homens, durante o processo da recuperação, lembrando que sexualidade não é só sexo, né? E os homens têm a necessidade de aprender a ouvir e a tocar, ao invés de falar e empurrar. Não sei se o exemplo está claro, mas eu estou tentando, dentro dessa imponderabilidade, trazer a coisa com exemplos mais propícios. E com relação às mulheres, né? As mulheres, elas precisam aprender a lidar com sentimentos desconfortáveis, como, por exemplo, a raiva. Lembrando que sentimentos são o que são. As pessoas não são boas porque sentem amor ou são más porque sentem ódio. Sentimentos são o que são. E as mulheres, elas são condicionadas a sentirem como uma senhora. Portanto, uma senhora não poderia sentir raiva. Eu estou falando de condicionamento social. Na recuperação, as mulheres precisam de um forte envolvimento com outras mulheres, né? A experiência clínica e a pesquisa mostra que uma boa parte das mulheres que desenvolvem a síndrome de dependência química tiveram modelos fracos com relação a figuras femininas. Portanto, na recuperação, elas precisam de modelos femininos fortes, que podem ser projetados nos seus terapeutas. Então, mulheres necessitam vivenciar uma atmosfera onde não precisem competir com outras mulheres para ganhar atenção masculina. Então, elas precisam de forte identificação com modelos femininos positivos. A maior parte das vezes, elas se identificam com os terapeutas, com as terapeutas. Caminhando aqui para a nossa conclusão, processo de recuperação significa aprender a viver livre de drogas e viver num mundo centrado
na droga e fazer essa modificação para um mundo livre de drogas é um processo difícil nos primeiros anos de recuperação. A pessoa, portanto, precisa aprender que não deve se isolar. O dependente em recuperação, ele deve se incluir no mundo, com cuidado, e não excluir o mundo. Lembrando que existe a necessidade, particularmente nos anos mais vulneráveis da recuperação, em torno de 2 anos para todos aqueles que estão num firme propósito de recuperação, que existe a necessidade de evitar situações de alto risco, como, por exemplo, os antigos amigos de atividades devem evitar também procurar novas amizades em bares, em locais propícios à venda de uso de drogas. Então, nos primeiros anos de recuperação, existe a necessidade de uma precaução, mas não se deve isolar do mundo, deve se incluir no mundo, o dependente deve se incluir no mundo com o cuidado necessário para que o processo de recuperação evolua. Eu acho que é importante contemplar nesta nossa abordagem sobre sexualidade e dependência química algumas considerações sobre tratamento institucional. Uma boa parte dos dependentes em recuperação requerem um ambiente protegido envolvendo, por exemplo, internação, que pode ser de curto, médio ou de longo prazo. Então, falando em processo de recuperação ou tratamento institucional, convém lembrar que dependência química, na medida em que evolui, ela se torna um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele propiciona uma disfuncionalidade comportamental com atividades e comportamentos antissociais e uma disfuncionalidade na sexualidade do indivíduo, né? E por que isso acontece? Isso acontece porque durante a progressão da doença existe uma busca compulsiva pelo prazer sem responsabilidade. Existe o desenvolvimento de compulsões e aberrações dentro do campo da sexualidade. Existem rituais de violência envolvendo sexo e uso de álcool e outras drogas, né? Isso, portanto, vai levando à destruição dos verdadeiros valores da vida, que nós chamamos aqui dos verdadeiros valores, que são os verdadeiros éticos, os valores éticos e morais, né? E a progressividade da doença da dependência química ou da síndrome da dependência química vai levar a compulsões substitutas, como, por exemplo, compulsão sexual. Falando em processo de recuperação do ponto de vista institucional, e voltando novamente a este círculo, então, progressão da dependência química leva a impulsos fora de controle. Durante o processo de recuperação, os nãos, não isto, não aquilo, não aquele outro, são utilizados como instrumentos para ajudar a controlar a impulsividade e a compulsividade neste primeiro período da recuperação. Ou seja, ajudando o dependente a reassumir o controle sobre os seus impulsos, sobre os seus pensamentos e sobre os seus sentimentos. Falando sobre a eficácia desse instrumento dentro dessa sequência que eu estou me referindo. O manejo mais ou menos adequado por parte da equipe, ele precisa ser realizado dentro de um processo de equilíbrio entre flexibilidade e rigidez durante o processo de internação. E aí vai depender se é um processo de longa duração, curta duração, ou se é um processo de reinserção ou um processo somente de ambulatório. E esse manejo ele tem que ser realizado dependendo de como se organiza a estrutura de tratamento em regime, no caso aqui, se for de internação. Uma outra coisa importante e necessária de se dizer é o seguinte: uma boa parte da eficácia e da eficiência da recuperação
seja em processo de internação ou processo de ambulatório, ele se dá a partir da equipe de tratamento. Então, falando sobre aspectos relacionados à sexualidade, poderíamos abranger para todas as áreas, mas estamos falando sobre sexualidade. É muito importante que a equipe de tratamento tenha um suporte psicopedagógico através de um programa de educação continuada dentro dos aspectos da sexualidade. Porque se produz muita distorção num contexto de tratamento quando a sexualidade do profissional que faz o manejo não esteja em equilíbrio. Então, existe a necessidade de um aprendizado, existe a necessidade de uma supervisão dentro de aspectos sexuais, focando na equipe multiprofissional. Profissionais em harmonia e equacionados com a sua própria sexualidade apresentarão uma eficácia e uma eficiência maior no manejo terapêutico. Uma outra coisa importante é o consenso que as estruturas de tratamento dentro desta ou daquela instituição precisam ter com relação às condutas que envolvem o tema sexualidade, havendo a necessidade de uma padronização conceitual, uma padronização terminológica e uma padronização de condutas envolvendo todo o campo da recuperação, mas particularmente as questões que envolvem a sexualidade e a recuperação da dependência química. E para finalizar, então, a gente gostaria de deixar uma mensagem. Já que sexualidade envolve todas as áreas da nossa vida, é um aspecto extremamente importante, fica aqui para todos nós, né, que nós devemos amar com cuidado e ter muito cuidado com amor. E também ter discernimento sem fazermos julgamentos. E com essa mensagem final, eu quero me despedir, desejando a todos uma boa sequência no nosso congresso, esperando que todos possam aproveitar da melhor forma possível todos os ensinamentos que todos estamos recebendo aqui. Muito obrigada.